Olá, minhas caras irmãs, olá, meus caros irmãos que acompanham as atividades do Centro Espírita Nosso Lar. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para mais um momento de estudo. Para mim é uma alegria sempre participar das atividades do Nosso Lar. Aprendo muito com vocês. Espero que nós possamos juntos fazer um estudo proveitoso. Meu nome é Galeno e a nossa proposta hoje é falar sobre o tema As Leis de Deus e o Espiritismo. Quero saudar todos os que estão participando do nosso momento de estudo. Sueli, muito obrigado pelo convite. Que Jesus possa abençoar então esse nosso momento aqui de reflexão, de aprendizado, de meditação. Vamos iniciar com uma mensagem. Essa mensagem está no livro Viajor, psicografia de Chico Xavier. O autor é Emmanuel. O nome da psicografia é Caridade. O título diz assim: caridade é sobretudo amizade. Para o faminto é o prato de sopa, para o triste é a palavra consoladora, para o mal é a paciência que nos compete auxiliá-lo, para o desesperado é o auxílio do coração, para o ignorante é o ensino despretensioso, para o ingrato é o esquecimento, para o enfermo é a visita pessoal, para o estudante é o concurso no aprendizado, para a criança é a proteção construtiva, para o velho é o braço irmão, para o inimigo caridade é o silêncio, para o amigo caridade é o estímulo, para o transviado caridade é o entendimento, para o orgulhoso é a humildade, para o colérico a caridade é a calma, para o preguiçoso a caridade é o trabalho, para o impulsivo a caridade é a serenidade, para o leviano a caridade é a tolerância, para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Caridade, conclui o benfeitor, é amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de mil faces, brilhando para todos, e o gênio de mil mãos, amparando indistintamente na obra do bem. Onde quer que se encontre entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a caridade constante, a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Mensagem que mostra pra gente que a caridade, ela pode ser adequada a cada situação e a cada pessoa. A caridade é o amor em ação. Não basta apenas amar, ter o sentimento. É preciso colocar esse sentimento para ter resultados, para produzir ações. E essa ação é a caridade. E o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então essa temática tem tudo a ver com essa mensagem. As leis de Deus e o Espiritismo. E como essência, o Espiritismo nos incentiva a viver de forma solidária, a viver de forma amistosa, caridosa com todas as pessoas que nos cercam. Bem, diante dessa mensagem, a gente pode então fazer a nossa oração. Convido a você para que a gente una os nossos pensamentos, una as nossas mentes, as nossas emoções para falar com Deus, para falar com Jesus, o nosso Mestre, para sintonizar com a espiritualidade benfeitora. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida, pela oportunidade dessa interação com irmãos através dos recursos da tecnologia, para que juntos possamos meditar sobre os teus ensinamentos. Que essa mensagem possa servir de forma útil para o nosso aperfeiçoamento e evolução. Abençoa
o nosso interesse de crescer e de melhorar a cada dia, e que essa evolução possa ser sentida pelas pessoas ao nosso redor, que nós possamos viver de acordo com o que o Evangelho nos orienta. Abençoa nossos lares, nossas famílias e a toda a humanidade, que assim seja. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui realmente nesse momento de estudo. O tema é entender a relação entre as leis de Deus e a doutrina espírita, que nos foi apresentada por Allan Kardec, que foi organizada por esse benfeitor amigo. Então, qual é a relação do Espiritismo com as leis de Deus? Qual é a importância que o Espiritismo tem? A gente pode iniciar a nossa reflexão de uma maneira, talvez assim, para alguns, um pouco impactante. Mas eu tenho que dizer para vocês uma coisa bem importante. A doutrina espírita, ela não é necessária. É isso mesmo. A doutrina espírita é um conjunto de pensamento, é um conjunto de ideias, é uma formulação que traz um entendimento sobre o mundo, sobre a vida, sobre as leis morais. Mas o Espiritismo não é necessário. Por que eu estou dizendo que o Espiritismo não é necessário? Porque o Espiritismo não traz nada de novo. O Espiritismo não traz nenhuma novidade. Se a gente for parar para pensar as grandes revelações na história humana, tanto as revelações de cunho espiritual, Moisés, Jesus, as revelações da ciência, elas trazem novidades. O Espiritismo não traz nada de novo. Aí você pode falar, a reencarnação. A reencarnação já é conhecida há milênios. Os budistas, os hindus, os próprios judeus na época de Jesus já falavam de reencarnação. Só que eles não usavam esse nome, mas entendiam uma reencarnação. A gente pode falar, mas e a comunicabilidade dos espíritos? Sempre houve a comunicabilidade dos espíritos. As pitonisas, os oráculos, os profetas. Ao longo de toda a história humana, sempre tivemos manifestações espirituais. Então, por que o Espiritismo, qual a importância do Espiritismo, já que ele não traz nada de novo? É isso que nós vamos ver. O Espiritismo não traz nada de novo em essência, mas ele traz uma novidade na sua formulação, na sua apresentação. Como as leis morais foram apresentadas ao longo da história, o Espiritismo não traz nenhuma novidade. Tanto é assim que lá no capítulo 17, se eu não me engano, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a parte que diz assim, os bons espíritas. E nessa parte diz assim, o Espiritismo não traz nenhuma moral nova. É exatamente isso. O Espiritismo não traz nenhuma novidade. Tudo que o Espiritismo nos traz, a história humana, através da filosofia, através de Moisés, através de Jesus, através dos profetas, através dos teólogos ao longo da história, já trouxe. Então, o Espiritismo não traz nenhuma novidade do ponto de vista moral. O que o Espiritismo traz é uma forma de apresentar esse conteúdo de uma forma que seja mais clara. O conteúdo é o mesmo. Agora, o alcance que o Espiritismo nos proporciona é através da sua fórmula. E por que eu tive a ousadia de dizer que o Espiritismo não é necessário? Eu queria ilustrar essa história, aliás, essa introdução, esse enunciado, com uma historinha que eu escutei o Haroldo Dutra falando certa vez. Ele disse que uma mulher, uma senhora, em certo momento teve a oportunidade de encontrar com Chico Xavier. Vocês devem saber que Chico Xavier recebia caravanas de visitantes. No começo lá em Pedro Leopoldo e depois em Uberaba, as duas cidades lá em Minas Gerais.
E na sua residência ou na casa espírita, lá em Uberaba, ele recebia centenas de pessoas todo dia para ouvir a sua palavra, para participar das atividades de psicografia. Ele recebia caravanas, ônibus inteiros, vários ônibus toda semana iam para lá. Então era um fenômeno de popularidade a presença do Chico Xavier lá em Uberaba. Eu tive a oportunidade de conhecer a casa onde ele morou, isso depois da desencarnação dele, né? E tem os registros históricos, a gente fica imaginando como era movimentado. Enquanto eu estava lá visitando a casa dele, chegou um ônibus cheio de turistas espíritas para visitar a casa do Chico Xavier. E ali aconteceria com frequência. Ele desencarnado, imagina ele encarnado. E essas pessoas iam dizendo com os mais diversos interesses. Alguns chegavam para pedir conselhos ao Chico. E o Haroldo disse que certa vez uma mulher chegou para ele pedindo um conselho, dizendo ela que estava muito insatisfeita com o marido. Chico, o meu marido, eu estou muito insatisfeita com ele. Chico logo ficou preocupado com a situação, né, pensando que ele estava dando trabalho para a esposa, né? Aí Chico pediu para que ela pudesse explicar melhor essa situação, né? Não, o meu marido até que é um homem bom, trabalhador, é um homem que cumpre bem os seus deveres, ele é responsável, ele é um bom marido, atencioso, carinhoso, é um marido que gosta de fazer carinho, gosta de namorar, me satisfaz muito. Aí Chico observando aquela situação. E ele também, além de ser um bom homem, um homem decente, um bom marido, ele também é um bom pai. Ele é atencioso com os nossos filhos, ele dá um exemplo, sabe disciplinar. E no trabalho, ele é dedicado, ele é um homem que realiza bem o seu trabalho. Aí o Chico, diante de tudo isso, ficou curioso. Mas como é que você está insatisfeito? Quem é que tem um marido desse? Trabalhador, honesto, bom pai, atencioso, carinhoso, gosta de namorar. O que está faltando, minha irmã, para que você esteja satisfeita com o seu marido? E aí ela diz assim, o problema é que ele não é espírita. E aí Haroldo Dutra faz uma observação interessante. Ele disse que o Chico olhou para essa mulher e disse assim, olha, esse homem não está faltando, é só isso que está faltando? Só falta ele ser espírita? Chico perguntou para a mulher. E ela, sim, eu sou muito satisfeita porque ele não é espírita. E Chico disse, pois não está faltando nada para ele. Ou seja, não é necessário o espiritismo. O espiritismo é uma ferramenta que contribui para a evolução humana, mas não é a única ferramenta que contribui para a evolução humana. Esse homem, que não era espírita, era bom, era atencioso, era generoso, era trabalhador, era honesto, era um bom pai, era um bom marido, era uma pessoa respeitada e não era espírita. Ou seja, o espiritismo não é necessário porque não é a única forma de fazer com que o homem, o ser humano, perceba os seus deveres. Não é a única forma que tem para contribuir para o progresso humano. Então, é isso que os espíritos disseram lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo não traz nada de novo, mas ele contribui para tornar pessoas boas. O propósito do Espiritismo é fazer pessoas de bem. Tanto é que nesse mesmo capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a passagem, o homem de bem, o ser humano de bem. Então o ser humano de bem é aquele que é trabalhador, que é honesto, que é justo, que é caridoso. Só que, se a pessoa já tá ótimo.
não precisa do Espiritismo. Mas, se a pessoa conhece o Espiritismo, aí essa doutrina tem condições de contribuir para o desenvolvimento, para a evolução, para o aprimoramento moral dos indivíduos. Como? Se o Espiritismo não traz nada de novo. Porque o Espiritismo traz um novo jeito de apresentar as leis divinas, as leis morais. Que novo jeito? É um jeito mais apropriado ao ser humano moderno, ao ser humano contemporâneo. Se o Espiritismo, se as orientações que o Espiritismo traz tivessem sido apresentadas da forma como é atualmente, na época de Jesus, aí muitas dessas orientações que o Espiritismo traz não seriam captadas. Então o ser humano da época de Jesus, o ser humano da Idade Média, ele não tinha, da Idade Antiga, da Idade Média, ele não tinha percepção para compreender o Espiritismo. Hoje, com o avanço da ciência, da filosofia, hoje com a ampliação da importância da racionalidade, o Espiritismo chega como uma ferramenta, como um instrumento propício para o ser humano atual, o ser humano que entende de internet, de meios de comunicação, de globalização, o ser humano que tem o Estado moderno, o Estado contemporâneo, a democracia. Então, o Espiritismo ele se encaixa com o homem, com o ser humano associado ao período pós-Idade Média, que é quando a compreensão da realidade passou a estar muito associada com a razão, com o uso da racionalidade. Então, o Espiritismo não traz os conceitos morais de uma forma alegórica, não traz os conceitos morais de uma forma simbólica, muito difusa. Não. O Espiritismo é mais objetivo. Esse é que é o diferencial do Espiritismo. O Espiritismo é mais objetivo, ele foca mais na razão, no entendimento das leis do universo, das leis morais, da presença divina. O Espiritismo contribui para que o ser humano possa ter uma compreensão mais lógica, mais racional da vida e das leis morais. Diferente do que foi a religião ao longo da história. As religiões ao longo da história sempre apresentaram os conteúdos morais, se numa atmosfera muito simbólica, envolvendo rituais, envolvendo iniciação, batismo, a apresentação de dogmas. Ou seja, sempre havia uma atmosfera de algo misterioso, havia uma atmosfera de algo místico. Já o Espiritismo não. O Espiritismo não associa a compreensão da lei divina com essas firulas, com esses enfeites. O Espiritismo é mais objetivo, vai mais direto ao ponto da compreensão da lei divina. Isso não quer dizer que esteja completamente dissociado da questão da intuição, de algo de místico, de algo envolvendo essa conexão mais intimista com Deus. Não. É interessante que a gente busque essa conexão com o divino, cada um de nós. Mas o Espiritismo, de modo geral, ele não apresenta as leis divinas com mistérios, com simbolismos, com palavras que podem ter sentidos diferentes. Como ao longo da história a gente viu, inclusive Jesus. Jesus utilizou muito parábolas, alegorias,
que tinham interpretações diferentes e que têm até hoje interpretações diferentes, que permitem, inclusive essa é a função da alegoria, das parábolas, é trazer uma múltipla interpretação. De apenas uma única lição de uma parábola, nós podemos extrair diversas lições. Então a parábola, o simbolismo, né, esses conteúdos mais místicos, eles têm a sua finalidade, eles têm a sua razão de ser, têm a sua importância. A gente não quer, de maneira alguma, diminuir a importância dessas manifestações mais simbólicas. Mas o Espiritismo se utiliza menos desse recurso e passa a utilizar mais a apresentação mais direta, mais objetiva, mais clara. Então fala para a gente sem tantos enfeites, firulas, sem tantas alegorias. Então o Espiritismo se diferencia apresentando a lei de Deus, a lei moral, trazendo para a gente essa compreensão mais clara, mais objetiva. Então a gente pode ter uma compreensão da lei de Deus de diversas formas. Através do estudo da filosofia, através do estudo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, através das múltiplas religiões. Mas o Espiritismo traz essa compreensão da lei de Deus com essa perspectiva mais direta, mais objetiva, mais racional. Então, essa é a contribuição que o Espiritismo traz para o desvendar da lei de Deus, para o entendimento da lei de Deus, com essa apresentação mais racional. Agora, por que isso é importante? Porque a gente percebe que com o desenvolvimento da racionalidade, com o desenvolvimento da tecnologia, da ciência, e até com uma tendência mais voltada para a descrença hoje em dia, essa explicação que o Espiritismo dá de forma racional, ela é mais clara para muitas pessoas. Então tem muita gente hoje que aquela explicação da religião, os cultos, as cerimônias, para algumas pessoas isso não faz efeito. Para muita gente, participar de um culto com louvores, participar de umas cerimônias com rituais, para muita gente isso é importante. Para muita gente isso toca profundamente. Agora, para outros, o que toca é a racionalidade. O que toca é essa explicação mais clara que o Espiritismo traz, utilizando a filosofia, utilizando a ciência. Então, por isso que a doutrina espírita, ela tem a sua importância. E o que a gente percebe hoje é que, mesmo o Espiritismo não trazendo nenhuma moral nova, como nos coloca a própria doutrina espírita, ele traz uma ampla compreensão da moral cristã. O Espiritismo nos diz que a essência das leis de Deus está na mensagem de Jesus. Ele próprio disse que toda a lei e os profetas estava resumido no mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o Espiritismo não traz nada de novo, mas o Espiritismo permite uma compreensão mais aprofundada do entendimento do Evangelho. A gente, com a ferramenta da lógica, da racionalidade, com a compreensão sobre a comunicação dos espíritos, com a compreensão da reencarnação, com a compreensão da pré-existência da alma e a continuidade da vida após a desencarnação, isso amplia muito o entendimento que a gente tem do Evangelho de Jesus.
Então, essa é a grande contribuição que o Espiritismo traz para a gente. Então, a cada dia que passa, o avanço da ciência, o avanço da compreensão da realidade humana, o desenvolvimento de novas teorias, vem trazendo ferramentas para a gente entender a moral do Evangelho. Então, hoje em dia, por exemplo, nós temos os recursos da psicologia, da psiquiatria, falando para a gente sobre a ansiedade, a depressão, os diversos transtornos comportamentais, os traumas, as inquietações, né? E aí isso contribui para os ensinos, para a gente ampliar a nossa compreensão do Evangelho. Nós vamos entender que Jesus já falava disso. Jesus já falava, por exemplo, de ansiedade, quando dizia para a gente: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, a cada dia o seu mal. Isso ele já estava falando de ansiedade. Então, quando a gente associa esse ensino moral de Jesus com as ferramentas que a ciência tem hoje, a gente amplia a nossa compreensão. Jesus já falava de depressão quando ele dizia: brilhe a vossa luz. Não deixe que a sua luz se apague. Quando a gente associa, então, a compreensão do Evangelho ao entendimento que a ciência traz para a gente, então a gente amplia a nossa compreensão do Evangelho. O Evangelho de Jesus é a base, a moral clara para a gente compreender a lei de Deus. Agora, só que com o Espiritismo a gente amplia a nossa percepção, porque o Espiritismo se associa à ciência. Então eu falei aqui de psicologia, de psiquiatria, mas também nós temos os avanços da medicina. O telefone estava tocando aqui, deixa eu colocar ele aqui no silencioso, né? Então, nós temos os avanços da medicina, nós temos os avanços da física, da química. Então, tudo isso faz com que a gente entenda melhor os ensinos morais. Quando Jesus fala, por exemplo, há muitas moradas na casa de meu Pai, então, quando a gente associa isso com a astronomia, por exemplo, a gente percebe que esse universo é infinito e que há possibilidades imensas do ser humano, do espírito criado por Deus, encarnar em vários pontos do planeta. Então, com tudo isso, a gente percebe que o Espiritismo, mesmo não trazendo nada de novo, amplia para a gente a compreensão da realidade. Eu acho interessante que quando a gente lê uma passagem do Evangelho, não sei se acontece com vocês, né, mas comigo acontece de vez em quando. A gente lê uma passagem do Evangelho e uma coisa que a gente leu há um mês, um ano atrás, e a gente volta a ler agora o mesmo conteúdo, as experiências que nós passamos na vida fez com que a gente pudesse interpretar aquele ensino com uma forma mais aprofundada. Então tem certas coisas que nós passamos em nossa vida que ampliam o nosso entendimento. Você imagina isso ao longo de muitas reencarnações. O Evangelho está com a gente, com a humanidade terrena, há 2000 anos. Certamente nós já lemos o Evangelho em outras vidas. E nessa atual, já temos a oportunidade de ler outras tantas. E a cada vez ele traz algo de novo. Por quê? Porque a cada dia que passa, nós ampliamos o nosso entendimento. Nós ampliamos a nossa compreensão da realidade. Essas ferramentas que a ciência, que a compreensão da realidade, que a experiência de vida nos traz, são ferramentas que contribuem para ampliar a nossa compreensão do Evangelho. E aí a gente lembra de um filósofo grego chamado Heráclito. Ele é um filósofo pré-socrático, porque ele
teve os seus ensinos antes de Sócrates. E aí esse filósofo disse uma frase que ficou marcada para a história. Ele disse assim, que nenhum homem entra 2 vezes no mesmo rio. E ele quis dizer que na segunda vez que o ser humano entrar num rio, as águas já são outras, porque a correnteza já levou. E ele já é outro, porque ele teve novas experiências. Nem o rio é o mesmo, nem o homem é o mesmo. Da mesma forma, nós podemos fazer uma comparação com o Evangelho. Nós nunca lemos o Evangelho da mesma forma 2 vezes. Porque a cada vez que lemos, a experiência de vida, o entendimento, a compreensão, ampliam o nosso entendimento daquela mensagem. E é isso que o Espiritismo nos faz, ampliar o nosso entendimento. Também uma coisa muito importante que a gente precisa refletir é que o Espiritismo também se ocupa em resgatar o Evangelho da forma como ele foi proposto por Jesus. É por isso que o Espiritismo é conhecido como o Evangelho redivivo. O Evangelho de Jesus, os ensinos morais de Jesus, redivivo, ou seja, renascido, extraído da sua essência. O que o Espiritismo busca ao falar das leis morais, ao falar das leis de Deus, ao trazer essa compreensão organizada das leis morais, é trazer o Evangelho de Jesus de uma forma clara, rediviva, vivo novamente. Porque a gente percebe que a tradição histórica, a tradição teológica, ela corrompeu muitas vezes o Evangelho. O Evangelho que nos chegou à nossa realidade atual, ele foi muitas vezes corrompido, adulterado, ele foi acrescentada informações que distorceram o sentido original. Então o Evangelho de Jesus, que prega o amor em essência, que prega o amor, a solidariedade, a tolerância, ele foi corrompido, ele foi adulterado, ele sofreu profundas alterações que contribuíram para uma distorção da sua mensagem. Isso é grave. E como é que a gente pode perceber isso hoje? Por exemplo, pessoas que se dizem cristãs defendendo o preconceito contra orientações sexuais diferentes, a homofobia, a transfobia. Então, como é que a gente pode hoje justificar, utilizando o Evangelho, a homofobia, preconceito de qualquer tipo que seja? É porque houve corrupção no Evangelho. Houve adulteração do Evangelho. O Evangelho só traz amor. O Evangelho não pode ser justificado para se vingar. O Evangelho não pode ser utilizado para destruir ninguém, para ameaçar. Quando a gente usa o Evangelho para isso, é porque ele foi completamente adulterado. Justificar o armamentismo, por exemplo, isso é uma distorção do Evangelho. É por isso que a gente diz que o Espiritismo traz para a gente o Evangelho na sua essência moral, sem distorções.
sem adulterações, trazendo para a gente o Evangelho de forma clara, da forma como ele foi apresentado por Jesus aos seus primeiros apóstolos. É por isso que quando a gente estuda o Evangelho à luz da doutrina espírita, a gente entende o Evangelho na sua pureza original. O Espiritismo, então, não entende o Evangelho da forma cheia de dogmas, como foi apresentado ao longo da história. Não apresenta o Evangelho com aquelas fórmulas ritualísticas. O Espiritismo não apresenta o Evangelho com sacerdotes, com rituais. Não. O Espiritismo traz para a gente a sensibilização do indivíduo, a conscientização moral, para que cada um possa agir com responsabilidade, para que cada um possa agir com a sua consciência clara dos seus deveres. Então, esse é o propósito do Espiritismo nas nossas vidas. Então, a gente pode dizer, para a nossa conclusão, que o Espiritismo resume de forma clara, de forma objetiva, os deveres morais do ser humano, sem alegorias, sem dogmas, sem mistificações. Ele apresenta para a gente os deveres que nós devemos ter em relação a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Ou seja, ele apresenta o amor como essência e Jesus como referência. Kardec quis saber dos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus colocou no mundo para nos servir de modelo, de referência. E os espíritos da codificação disseram: é Jesus. Então, nos ensinamentos morais de Jesus, nós temos a orientação mais apropriada para orientar os seres humanos no caminho da sua evolução, da consciência tranquila, na superação de seus vícios, na tarefa de vencer as suas transgressões e na conquista de valores. Então, é essa grande contribuição que o Espiritismo traz para as nossas vidas. Então, estudar o Espiritismo é estudar buscando clareza, racionalidade, compreensão mais direta, mais objetiva das leis morais, para que o amor possa ser implantado em nossas mentes, em nossos corações, para que nós possamos ser agentes da solidariedade, da compaixão, da paz, da consciência coletiva. Então, essa é a contribuição que o Espiritismo dá para cada um de nós. Eu espero que essa reflexão tenha sido, de alguma forma, útil para vocês. Agora, a gente encerra o nosso momento de estudo, agradecendo a Jesus pela oportunidade de nos reunirmos. Que Ele continue nos abençoando e nos protegendo, cuidando das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa saúde, abençoando a todos aqueles que se sentem fragilizados, entristecidos, adoecidos, que todos possamos absorver a luz divina em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos lares. Amado Jesus, conduz-nos a todos nós nessa jornada de aperfeiçoamento e que nós, que já encontramos a doutrina espírita como instrumento de conscientização, possamos continuar querendo servir, contribuir para o nosso próximo e contribuir levando
aqueles que necessitam o esclarecimento e a solidariedade. Que o Senhor, Mestre, possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, então, meus irmãos, pela atenção, pela generosidade de me darem um tempinho para a gente conversar. E a gente se encontra, então, numa outra oportunidade. Tchau, tchau e até a próxima.